E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar qual número inteiro é igual a uma expressão numérica que envolve alguns radicais. E este problema foi apresentado no Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para o nosso canal e que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas aqui no canal diariamente. Então vamos para a resolução. No enunciado da questão nós temos que número inteiro pode ser escrito como a raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10 menos a raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10. E nós vamos partir deste número e reescrevê-lo na forma de um número inteiro. Mas como vocês podem observar, este número não parece ser um número inteiro. No entanto, nós vamos fazer algumas manipulações e reescrever este número como um número inteiro. E nós vamos resolver essa questão de duas maneiras. Então vamos para a primeira resolução. Nessa primeira resolução, nós vamos igualar este número a x. E a primeira coisa que nós já podemos concluir é que x é maior do que zero. Mas por quê? Bom, vocês podem observar que nós temos a raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10. E nós também temos a raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10. E nós sabemos que a raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10 é maior do que a raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10. Porque aqui nós temos uma soma e aqui nós temos uma diferença. E quando nós subtraímos um número menor de um número maior, o nosso resultado será positivo. Por isso, nós podemos concluir que x é maior do que zero. E agora o que nós podemos fazer com esta igualdade? A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar eliminar algum desses radicais. E para isso nós vamos elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado. E nós teremos x elevado ao quadrado, que é igual a toda essa expressão que nós tínhamos no membro direito, também elevado ao quadrado. E o x ao quadrado, por enquanto, nós vamos apenas deixar indicado. E o que nós vamos analisar é o que nós temos no membro direito da igualdade. E ao elevar esta expressão ao quadrado, nós teremos o quadrado de uma diferença. E quando nós temos o quadrado de uma diferença, nós podemos escrevê-lo da seguinte maneira: o quadrado do primeiro termo, ou seja, o quadrado de raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10, e tudo isso menos 2 multiplicado pelo primeiro termo, multiplicado também pelo segundo termo. Então nós temos aqui menos 2 multiplicado por raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10, multiplicado por raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10. Ou seja, nós temos menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E além disso, nós somamos com o quadrado do segundo termo. Ou seja, a raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10 e tudo isso elevado ao quadrado. Nesse ponto, nós podemos fazer algumas simplificações. Como aqui nós temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado, nós podemos simplificar o índice da raiz quadrada com esse 2, uma vez que o índice da raiz quadrada também é 2. E nós teremos que x ao quadrado será igual a 19 mais 6 raiz de 10. Isso nos referindo apenas a essa parte. E na sequência, nós vamos deixar indicado aqui o menos 2 e nós vamos multiplicar o que nós temos dentro de cada um desses radicais. Uma vez que o índice é igual e o índice é 2, então nós podemos escrever a raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10 multiplicado por 19 menos 6 raiz de 10. E tudo isso somado com o quadrado da raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10. Mas aqui vocês podem notar que o índice deste radical é igual ao expoente. Portanto, nós podemos simplificar e nós teremos 19 menos 6 raiz de 10. E tendo isso em consideração, agora nós já podemos observar que já podemos realizar mais alguns cálculos. Porque nós temos aqui mais 6 raiz de 10 e menos 6 raiz de 10. Isso possibilita que a gente cancele 6 raiz de 10 com menos 6 raiz de 10. E nós também temos 19 mais 19, que é igual a 38. E o que nos resta é 38 menos 2 vezes todo esse radical. E dentro deste radical nós temos 19 mais 6 raiz de 10 multiplicado por 19 menos 6 raiz de 10. E agora nós vamos resolver esta operação que nós temos aqui dentro do radical, ou seja, esta multiplicação. E se vocês observarem, nós temos o produto de uma soma por uma diferença. E quando nós temos o produto de uma soma por uma diferença, nós já podemos reescrevê-lo como o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, nós teremos 19 elevado ao quadrado menos 6 raiz de 10 e tudo isso elevado ao quadrado. E nós sabemos que 19 elevado ao quadrado é 19 vezes 19. E 19 vezes 19 é 361. E no caso de 6 raiz de 10 elevado ao quadrado, nós sabemos que esse expoente é válido tanto para o 6 quanto para o raiz de 10.
Então nós teremos 6 elevado ao quadrado, que é igual a 36, e raiz de 10 elevado ao quadrado, que é igual a 10. Portanto, aqui dentro do radical nós temos 361 menos 36 vezes 10. E 36 vezes 10 é igual a 360. Portanto, dentro do radical nós temos 361 menos 360, que é igual a 1. Isso significa que aqui dentro do radical nós temos 1. E a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Portanto, nós temos menos 2 vezes 1. E menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. E agora nós temos que x ao quadrado é igual a 38 menos 2. E 38 menos 2 é igual a 36. Agora nós podemos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. E nós teremos que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Isso significa que nós teríamos duas possíveis respostas. X é igual a 6 ou x é igual a menos 6. Uma vez que tanto 6 quanto menos 6 elevados ao quadrado são iguais a 36. Mas, como nós concluímos já no início, x é maior do que zero. Portanto, nós temos apenas uma opção para x, e x é igual a 6. Dessa forma, nós conseguimos escrever este número que nós tínhamos no enunciado como o número inteiro 6. E assim nós já resolvemos a questão. Mas agora nós vamos resolver esta questão de uma outra maneira. Nós vamos considerar todo o número que nós tínhamos no início e nós vamos analisá-lo por partes. Primeiro, este radical aqui, e depois este radical aqui. Então nós vamos separar esses dois radicais. E começando por este primeiro radical, dentro do qual nós temos 19 mais 6 raiz de 10, nós conseguimos reescrever 19 mais 6 raiz de 10 como 10 mais 6 raiz de 10 mais 9. E isso de maneira intencional, porque aqui nós temos 6 raiz de 10. E 6 raiz de 10 é o mesmo que 2 vezes 3 vezes raiz de 10. E se vocês observarem, 10 é igual ao quadrado de raiz de 10. E 9 é igual ao quadrado de 3. E eu reescrevi isso desta maneira porque aqui nós temos o resultado de um quadrado de uma soma. Mas para chegar neste raciocínio, é preciso conhecer muito bem os produtos notáveis. E nós conseguimos reescrever esta soma como a raiz de 10 somada com 3 elevado ao quadrado, desta maneira, a raiz de 10 mais 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Uma vez que se eu multiplicar raiz de 10 mais 3 por ele mesmo, nós vamos obter novamente esta expressão e de maneira simplificada esta que nós temos aqui no início. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora eu tenho um número elevado ao quadrado e aqui o meu índice eu também sei que é 2. E quando eu tenho essa situação, eu consigo simplificar o número que eu tenho aqui no meu índice, que é 2, com o meu expoente, que também é 2. E vai me restar raiz de 10 mais 3. Isso significa que a raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10 é igual a raiz de 10 mais 3. E agora nós vamos analisar este segundo radical. E nós sabemos que este número que está dentro do radical pode ser escrito como 10 menos 6 raiz de 10 mais 9. Uma vez que 10 mais 9 é igual a 19. E só para relembrar, aqui nós temos que 10 é o quadrado de raiz de 10, 9 é o quadrado de 3, e aqui no centro nós temos menos 6 raiz de 10, que é a mesma coisa que menos 2 vezes 3 raiz de 10. E como aqui nós temos um menos, nós já podemos notar que este número é resultado do quadrado de uma diferença. E esta diferença é dada por raiz de 10 menos 3, e quando nós elevamos essa diferença ao quadrado, o nosso resultado é justamente este número que nós temos aqui. Então nós conseguimos reescrever isso que nós temos aqui dentro do radical como a raiz de 10 menos 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Uma vez que se eu resolver esta potência, eu volto neste número que nós temos aqui dentro do radical. E nesse ponto nós já podemos simplificar também o expoente da potência com o índice do radical, porque ambos são iguais a 2. E o que vai nos restar é raiz de 10 menos 3. Portanto, nós temos que a raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10 é igual a raiz de 10 menos 3. Se nós voltarmos para o número que nós tínhamos inicialmente, nós podemos substituir aqui na raiz quadrada de 19 mais 6 raiz de 10 o número raiz de 10 mais 3. E nós podemos substituir no lugar de raiz quadrada de 19 menos 6 raiz de 10 o número raiz de 10 menos 3. E nós vamos ter o seguinte, a raiz de 10 mais 3 menos a raiz de 10 menos 3 representa o mesmo número que nós tínhamos anteriormente. E aqui, como nós temos um menos antes dos parênteses, tudo que está aqui dentro terá seu sinal trocado. E nós teremos o seguinte, a raiz de 10 mais 3 menos a raiz de 10 mais 3.
E nesse ponto nós temos a raiz de 10 menos raiz de 10. E nós conseguimos cancelar. E sobra 3 mais 3. E 3 mais 3 é igual a 6. E dessa maneira, nós apresentamos uma segunda resolução para a mesma questão. A diferença dessa resolução é que você precisa ter mais familiaridade com os produtos notáveis para observar que estes números que nós tínhamos aqui dentro dos radicais podem ser reescritos como o quadrado de uma soma e o quadrado de uma diferença, respectivamente. E como você resolveu esta questão? Você resolveu ela de uma outra maneira? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei? Escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias, estratégias e aprender mais juntos. E não se esqueça também de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. E se você já é um inscrito, lembre-se de ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.